Olá, estamos nós mais uma vez para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. E eu fico muito feliz por poder ter esta oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor coloca no meu coração, aquilo que o Senhor tem falado para que haja mudanças na nossa vida, na nossa conduta, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com você, aonde você estiver e aonde você e quando você for ver este vídeo, que você possa entender que Deus tem suas maneiras de fazer, de falar, de agir, de mover em nosso favor. Nós sabemos que muitas vezes as coisas, elas vêm de uma forma tão forte e contrária que você, por várias vezes, não consegue entender por que você está passando por isso. Mas eu quero nesta noite trazer para você a esperança de que tudo tem uma resposta. E essa resposta chegará na altura para que você venha entender por que você está passando por determinadas coisas. E uma das coisas que eu quero ressaltar é a nossa conduta diária, a nossa vontade diária. Muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, ou melhor, deveríamos fazer e não fazemos. E aquilo que não era para fazer, comumente nós estamos fazendo como coisas naturais. Nós estamos vendo que toda a estrutura do mundo vem numa fúria muito grande contra tudo aquilo que é certo, que é perfeito e agradável, que é a grande obra que Deus fez sobre a terra. E hoje eu quero ressaltar essa visão do que Deus tem para mim e tem para você. Então, antes mesmo que eu comece falando essas palavras de edificação para a minha vida, para você, e aonde esse vídeo chegar, eu quero trazer um agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de entendermos a Tua palavra, de falarmos aquilo que é bom e agradável, e que o Senhor venha, Senhor, trazer para nós, ó Deus, a certeza que temos que ter mudanças para que coisas aconteçam na nossa vida diária. Isso é o que eu te peço, que o Senhor alcance cada vida aonde esse vídeo chegar, Pai. Eu vou dizer qual é a tua boa e agradável vontade. É que eu peço no nome do teu filho Jesus. E como eu estava falando, a condição muitas vezes de nós passarmos por situações é um aprendizado, é um processo que levará um tempo. Todo processo na nossa vida, ela tem um tempo para acontecer. Nós nascemos, temos que ter o processo de nos aprender a amamentar, de reconhecer nossa mãe, de aprendermos a caminhar, a gatinhar. Você não anda antes de gatinhar, tudo é um processo. E muitas vezes nós, por querermos entender que esse processo não chega, não acontece, a gente quer atropelar as coisas. Há uma ansiedade dentro de nós. Há um querer de resolver de uma forma totalmente nossa, não de Deus. Porque tudo que Ele faz, e eu vou provar para você na palavra, Ele faz de uma forma que você não venha ter dúvidas que Ele está trabalhando. E muitas vezes as falhas estão em nós, por nós não acreditarmos primeiramente em Deus, que Ele é poderoso, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, e está em todos os lugares, da forma que Ele quiser, porque Ele é dono de tudo, tudo volta para Ele, diz a palavra. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso quadrado, dentro do nosso tempo, dentro da nossa vontade. E a nossa vontade, nem sempre, é a vontade de Deus. E quando Ele determina, determinado está. Então entenda algo. Quando Deus determinou para você a tua vitória, a primeira vitória da tua vida, você está vivo. Você nasceu.
Entre tantos que você tinha que vencer, você rompeu e venceu. Está aí, homem feito, mulher feita, para poder ter os meios de vencer a cada dia. Então Deus, Ele está trazendo para nós essa lição de vida, que nós levaremos. E que nós, muitas vezes, somos aqueles mensageiros para poder conduzir pessoas a não errarem mais, a não fazerem coisas que vão desagradar a Deus. E o pior de tudo, vai impedir que você seja abençoado. Você sabia que a palavra tem poder? As coisas que você diz afetam diretamente a sua vida. Muitas maneiras que você fala, que você repete, até uma mentira. Muitas vezes você pode me dizer assim, me responder aí, falar assim, mas eu não estou mentindo, eu estou mentindo. É a mesma coisa. Porque aonde há sinceridade, há verdade. E o que é mais impressionante, a verdade dói. Mas da mesma forma que ela dói, ela vem com ela já um kit de bálsamo. Naquele momento pode doer, mas você vai entender que muitas coisas estão acontecendo para que tudo entre nos eixos. E aqui, quando eu estou falando de uma mentira, quando você repete uma mentira várias vezes, você mesmo acaba acreditando nela. Principalmente se você não estiver centrado, você não estiver alinhado com Deus, que você não esteja em condição de entender o que Deus está te falando nesse momento. Ou melhor, o que Ele quer para você agora, nesse momento, nesse exato momento. Então você passa a acreditar. Muitas vezes a situação fica tão complicada que você vai tentar explicar que mentiu, mas não consegue. Daí você aumenta mais uma mentira e aquilo vai se estendendo a um ponto que quando chegar no final, muitas coisas já estarão acontecendo que você não tem mais controle. E o Senhor está dizendo isso, porque uma das coisas que nós temos que entender, que a Bíblia diz, que a nossa língua é o órgão mais difícil da gente dominar. E nós vemos que tem pessoas que têm o prazer de enganar, de mentir, de elaborar mentiras. Muitas vezes nós caímos em mentiras, nós somos enganados. Mas o Senhor está dizendo aqui, não é só sobre a palavra mentira, mas Ele está dizendo, falando conosco, que palavra tem poder. E quando você levanta de manhã, se você levanta disposto a falar alguma coisa que vai te edificar, a tua vida começa diferente de manhã. Se você cumprimenta um filho, a esposa, o cachorrinho, o passarinho, com um bom dia, você está trazendo de dentro para fora algo que durante toda a noite descansou, para que você começasse esse seu dia acreditando que tem um Deus no céu, que merece o primeiro bom dia para Ele, gratidão para Ele, oração, fazer a sua devocional, sabendo que você vai sair da casa, ou da sua casa, ou da casa dos seus pais, na certeza que você vai voltar. Isso chama-se decisão. Conclusão da sua decisão, oração. O complementar da oração, proteção de Deus. E as demais coisas te serão acrescentadas. Mas quando você levanta irritado, aborrecido, irado, briga aqui, bate lá, fecha a porta aqui, chuta o cachorro, sai rapidamente, buzina no trânsito, xinga um, xinga outro, reclama da quantidade de pessoas que está na rua. Quando você começa a fazer uma reflexão, você vai entender que se você não der uma parada, não se centrar, você não vai conseguir chegar onde você quer. Nós temos um pequeno espaço de tempo do dia de trabalho. E muitas vezes, você já reparou que quando nós não estamos bem, parece que as coisas não fluem? Você muitas vezes volta ao trabalho várias e várias vezes, mas não consegue concluir. Isso é uma desarmonização de dentro para fora.
Você está desarmonizado. E quando você está dessa forma, você não vai conseguir fazer nada. Talvez aquele projeto, aquele sonho, talvez até o almoço com um amigo, até uma palavra para você mandar para casa, vai ficar tudo mal elaborado. Por quê? Porque a palavra fala que a nossa conduta é que nos traz a carteira de identidade daquilo que nós somos, do que identificamos. E 3 coisas erradas que nós precisamos saber nesta noite. E a primeira coisa que você não pode jamais falar, jamais se direcionar, é você dizer ou para o próximo ou para você mesmo: eu não valo nada, você não vale nada, eu não presto para nada, ninguém me dá valor. Eu quero ler aqui no Salmo 139, no versículo 14, o que você significa. Para nunca mais, e quando eu falo nunca mais, é nunca mais mesmo. Rasga essas palavras que você não tem valor. E se você ouviu isso da tua avó, da tua mãe, da tua tia, libere perdão e apague. Porque o que você vai ouvir agora, você vai entender o que Deus pensa a teu respeito. No Salmo 139, versículo 14, está escrito assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aqui o Senhor está dizendo que tudo que Ele fez assombrosamente é maravilhoso. Olha para o céu, olha o cair da tarde, olha para os pássaros, olha para as árvores, o fruto. Você já partiu uma laranja e observou as partículas ali como fala ali, as bolsinhas, num formato como fosse pequenas sementes, aonde guarda o sumo da laranja? Mas nós, dentro da nossa correria, nós vivemos de uma tal forma que nós não observamos o que está à nossa volta. E ele está dizendo aqui quando o salmista estava agradecendo, o salmista Davi, ele estava dizendo: graças te dou, Senhor, pelo modo que assombrosamente, quer dizer, que espanta, que nos deixa maravilhado, da forma que Ele nos formou, te formou e me formou. Formou todos os animais, tudo aquilo em que tem vigor, que anda, que se move, os pássaros no céu, o cair da chuva, o mover das nuvens. Agora vamos parar aí um pouco, vamos olhar para nós, a perfeição, o nosso cérebro. Você já olhou? Você já entrou aí no Google? Pede para o Google aí te mostrar o cérebro humano. Printa. Você vai ficar impressionado como tudo é bem dividido, tudo é bem centrado. Ali está, sabe, um nervinho ligado ao outro, as veias interligadas, a massa cefálica numa colocação onde não tem deformação. O seu ouvido e tudo mais, tudo que Deus nos fez foi maravilhosamente grande. Eu e você somos a criação. E quando Ele te criou, Ele te deu valor. Quando Ele me criou, Ele me deu valor. Nós sabemos que todos nós temos defeitos. E nós sabemos que isso que nós temos de defeito não vai diminuir o valor que você tem para Deus. E nem para a pessoa que te ama. Então, coloque dentro de você que você é uma pessoa valorosa, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem a capacidade de decidir aonde você vai chegar. Então, por quê? Porque se perder pelo caminho e dizer que você não vale nada. O Senhor está falando aqui nesta noite. Você tem um valor precioso. O valor que você tem para mim foi o meu filho que morreu na cruz. Nós estamos chegando próximo à Páscoa. Uma lembrança
da época em que ele ressuscitou, e antes mesmo dele dar o último suspiro, ele disse: está tudo consumado, está tudo pronto. Acredite então. Deus está dizendo nesta noite para mim e para você que tudo que você faz tem valor para Ele. Mesmo quando você está fazendo alguma coisa que desagrade a presença de Deus, Ele vai te perdoar, te pegar pela mão e falar para você: continua, eu sou contigo. A segunda coisa que muitas vezes nós falamos: Deus não me ouve. E eu quero ler no Salmo 37, porque muitas vezes eu ouço isso: mas Deus me ouve, pastora. Deus não está nem aí comigo. Eu tenho sofrido tantas coisas e Deus não traz respostas certas. Eu quero trazer para você no Salmo 37, no versículo 17 e 18, olha o que o Senhor fala: pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo, o Senhor o sustém. O que você é justo? Você é reto? Porque se você não for justo nem reto, você não pode reclamar. Se você usar da mentira, que muitas vezes você tem feito seu escudo, você não pode vivenciar isso que ele está dizendo aqui. Quando fala de braços, porque braços é proteção, é luta, é guerra. Quando está falando, pois os braços dos ímpios serão quebrados, está dizendo que aqueles que mentem, aqueles que se abominam, aqueles que desejam mal para o próximo, esses daí não estão enquadrados dentro das bênçãos. Mas o justo, o Senhor está sustendo, o Senhor está amparando, o Senhor está guardando, o Senhor está dando vitória. Então faça uma reflexão. Em qual colocação você está agora? Qual dos grupos você se encaixa? E ele está dizendo mais no 18: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para todo sempre, porque Ele vê tudo, tudo está na mão dEle, e Ele deseja o melhor para nós, quando nós deixarmos que Ele opere em nós a sua vontade. Então, entenda, Ele conhece os seus dias. A quem você pensa que está enganando? A ninguém. Pode enganar até seu próximo, mas a Deus você não engana, porque a palavra de Deus, ela é pura, perfeita, e ela traz para nós uma eficácia de nós nos sentirmos vivos, amados, e nos dar a coragem de prosseguirmos. Isso que é o mais impressionante. Nós podemos até tomar uma vitamina para continuar, porque precisamos, necessitamos, por causa da vida diária, correria, muitas vezes má alimentação. Mas a palavra de Deus, quando ela é dirigida a nós, ela vem de encontro conosco. Ela vem de uma forma para enriquecer, trazer força, vigor aos nossos pés, mãos, inteligência. Porque quem está no controle chama-se Deus. Então nunca mais fale: Deus não me ouve. Porque Ele está do teu lado, te guardando e te livrando de todo mal. E a terceira coisa que eu gostaria de deixar para que você tivesse e fizesse uma reflexão nessa noite, que você não deve falar mais: não tem solução. Quantas vezes nós falamos assim: isso não tem mais jeito, aquele filho não tem mais jeito, a nossa situação conjugal não tem mais jeito, essa situação financeira acabou, agora nós vamos entregar, porque não, para tudo tem uma solução. E aqui em Lucas 18, Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesus responde, e ele diz assim: os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Olha que resposta. Ali quando os discípulos estavam cogitando com o mestre o perigo das riquezas e tudo mais, e muitas vezes eles cogitavam Jesus, perguntando: como que será, como que não será, e se não acontecer, como é que pode isso acontecer? As perguntinhas que nós fazemos diariamente. E o Senhor respondeu: o impossível para os homens
é o possível para Deus. Não há o impossível para Deus, nem para você, nem para mim, nem para ninguém que acredita nele. E o impossível é algo que nós não podemos fazer em circunstância nenhuma. Quando se diz, quando o médico fala, isso é impossível, essa pessoa não consegue se livrar dessa doença. Chegou um ponto que nós teremos que entrar com ação, de oração e acreditar que essa história vai mudar de quadro. E as coisas que muitas vezes tentamos fazer e não conseguimos, tem coisas que só Deus para fazer, porque nós não conseguiremos sozinhos. Então vamos entender uma coisa de uma vez por todas: nós nunca faremos nada sem Deus, porque como Ele é Pai, Ele quer estar presente, como Ele nos ama, Ele quer estar em todas as situações, nos dando estratégia para sairmos dela. Tudo, a solução vem de Deus, tudo que se diz respeito de Deus, a Deus. E quem é a principal responsabilidade de Deus? Eu e você. Então acredite nesta noite. Não fale mais, você não vale nada, eu não valo nada, eu não presto para nada, a minha solução agora é só morrer. Não fale isso, porque é como eu comecei falando, que as palavras têm poder, e quando você começa a professar essas palavras, você acaba acreditando, principalmente quando você repete ela muitas vezes. E também coloque no seu coração que Deus vai te ouvir sempre. Sempre. Ele fala na palavra que Ele jamais despreza uma oração de um filho. E terceiro, tudo tem solução. Eu não sei como você está nessa noite, ouvindo essa live, eu não sei como que você passou o seu dia, mas de uma coisa eu tenho certeza: o privilégio que Deus me dá de trazer essa palavra para você, você nunca mais será o mesmo a partir de hoje. Porque tudo que o Senhor quer é que haja mudança. E para haver essa mudança, basta simplesmente você acatar essa palavra, aceitar que Jesus Cristo veio a esse mundo para mudar a tua história, para saber que você sozinho é um, mas com Deus você tem todo o exército de anjos do teu lado, o Espírito Santo te guardando e um Pai amoroso que estará com você todos os dias da tua vida. Faça essa reflexão. Confirme para Deus que você precisa dele, que você o ama. E se você falou alguma coisa desse tipo, peça perdão, mude a sua estratégia e você verá que as coisas começarão a entrar no eixos, porque a nossa vida é como um quebra-cabeça e nós temos que encaixar peça por peça, e muitas vezes ficamos tempo, muitas vezes até anos, tentando encaixar uma peça. Mas hoje eu quero determinar e profetizar que Deus vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a sua situação, vai trazer para você aquilo que Deus espera, que você seja próspero, abençoado, que a bem-aventurança te alcance e que você seja mais que vencedor. Eu gostaria de terminar essa live fazendo uma oração, agradecendo primeiramente a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele vai fazer. E que você possa entender, Ele nos amou primeiro. Pai, eu te louvo por esta palavra. Tenho certeza que cairá em terras férteis, em corações que precisam, Pai, que muitas vezes estão se sentindo oprimidos, desprestigiados, abandonados, desesperados, mas, Pai, a partir desse momento, eu quero ser, Pai, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos para profetizar na vida dessas pessoas, aonde esse vídeo vai estar passando, para que elas entendam que o Senhor as ama e que para tudo tem uma solução. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que você seja abençoado, que você seja, sabe, nessa condição de palavras, que as palavras possam ser mudadas na tua boca, para que dias melhores cheguem até você e você possa glorificar. E antes mesmo de eu terminar, eu gostaria de pedir, entra lá no YouTube, se inscreve no meu canal, deixa um like, deixa um comentário. Se precisar de oração, coloque lá o que você precisa de oração. Nós temos um grupo de oração, nós estaremos orando por você. Se houver necessidade de conversar, deixe o telefone, nós estaremos entrando em contato, porque nós sabemos que nessa terra tudo é passageiro
E nós queremos que essa passagem seja para você, para mim, maravilhosamente abençoada por Deus. Que você tenha uma noite aí de bênção juntamente com seus familiares, que você fique nessa paz. Shalom.